Todas, para nós é motivo de grande satisfação, uma enorme honra receber o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, que imediatamente, quando colocamos a ideia de os ministros do Supremo, obviamente iniciando com ele, terem um papo com o grande orgulho da Fiesp, e eu tenho certeza também da CNI, aqui estamos com o nosso estimado presidente Alban presente. O grande orgulho nosso, ministro, são os nossos alunos. Isso é a grande razão, talvez, de ser das entidades de classe. Esses alunos que são jovens, brilhantes, e que todas as vezes que a gente está um pouco desanimado com o Brasil, a gente tem que se encontrar com eles para a gente voltar a se animar com o Brasil. Nossos alunos e todo o corpo docente do SESI, do SENAI, do Sistema S Nacional, que são tão relevantes como prestadores de serviço na formação dos nossos jovens. É uma alegria que o senhor esteja aqui conosco e que a gente possa iniciar esse projeto, que é o Papo Supremo, não é? Uma discussão dos ministros do Supremo Tribunal Federal com os nossos alunos. Na verdade, o objetivo desse debate é fomentar, gerar reflexões, pensamento crítico, formar os nossos jovens como cidadãos e, principalmente, desenvolver neles também as habilidades de argumentação e liderança, né? O senhor vai ver que eles já têm essa capacidade de argumentação e liderança. Eu tenho certeza que o senhor vai se surpreender com o nível e qualidade dos nossos alunos, graças também ao trabalho dos nossos professores e diretores das nossas escolas. Como nós estávamos falando há pouco, ministro, nós temos hoje 100 mil alunos no SESI São Paulo, entre o primeiro fundamental e o terceiro do ensino médio. Isso não estamos contando do ensino à distância, do ensino de adultos, estamos falando de alunos em salas de aula. Além disso, temos ajudado a educação pública do nosso Estado e estamos atendendo a mais de 2 milhões de alunos através de diversos programas. O Recompondo Saberes, o Novo Olhar, o Programa de Alfabetização Responsável, o Passaporte para o Futuro, o Matemática ao Quadrado, todos programas que visam apoiar a educação pública do nosso Estado com a qualidade profissional dos nossos profissionais do SESI. Além disso, temos no SENAI 80 milhões de horas aula ano, o que, se traduzido para curso médio, seriam mais de 30 mil alunos. Obviamente, como são muitos cursos de curta duração, temos mais de 1 milhão de alunos ano no SENAI São Paulo. E hoje, para nossa alegria, ministro Barroso, 100% dos alunos do ensino médio do SESI fazem no contraturno o SENAI, para que eles se formem no terceiro ano do médio com uma profissão, o profissional tecnológico. Grande parte deles tem escolhido, obviamente, as áreas de tecnologia, como robótica, ciência da computação e outros. E esses alunos nos dão muito orgulho porque, em geral, ganham premiações e competições internacionais. Isso, inclusive, nos inspirou a fazer um programa que é o Passaporte para o Futuro, onde nós estamos oferecendo bolsas de estudo integral para os alunos selecionados que queiram cursar um curso superior nas universidades que eles escolherem no exterior. A única questão de pré-condição é que eles, ao se formarem, trabalhem por 2 anos numa empresa industrial brasileira. E também que, obviamente, os programas sejam programas ligados à indústria, à ciência, às áreas do conhecimento de engenharia e outras áreas do conhecimento ligadas à indústria, já que, obviamente, quem patrocina é uma entidade ligada à indústria. A verdade é que eu gostei demais e cumprimento o nosso estimado Flávio Unes, diretor titular jurídico do Fiesp, com a ideia de promover esses eventos, e ele teve essa ideia juntamente com o Alexandre Flug, superintendente do SESI São Paulo,
a Márcia Pet, diretora corporativa do SESI, o gerente executivo de educação, Roberto Xavier, a Lilian Santos, supervisora técnica educacional, a Patrícia, diretora da Escola SESI São Bernardo, que está aqui presente com esses alunos maravilhosos, mas temos 21 mil alunos seguindo pelos canais digitais essa aula do professor Barroso, a Daniele Nascimento, supervisora regional do SESI. E a ideia é justamente o seguinte: obviamente, vocês estão iniciando a sua formação cidadã. E entender a importância da tripartição de poderes, e especialmente do poder judiciário, eu acho que é fundamental. No Brasil, nós temos, sempre tivemos, né, mais de 200 milhões de técnicos de futebol. Ultimamente, nós também nos tornamos 200 milhões de ministros do Supremo, porque muitas vezes, aliás, a maioria das vezes, sem conhecermos os autos, nós começamos a discutir a decisão que foi tomada pelo colegiado do Supremo. E é importante que vocês entendam, muitas vezes, como que essas importantes decisões chegam ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, em número até maior do que deveriam chegar. Se eu não estiver enganado, a Suprema Corte Americana julga cerca de 100 processos por ano. A Suprema Corte Brasileira julga quase 80 mil processos por ano, e essa estatística, talvez o ministro Barroso me corrija. Porque é o modelo constitucional que o Brasil adotou, uma Constituição que não é sintética, ela acaba dispondo sobre tudo, e que também dá o direito a muitas partes se socorrerem diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Então, isso tudo precisa ser debatido, e nada melhor do que debater isso com os ministros do Supremo e com brilhantes alunos que eu tenho a certeza que vão apertar muito o senhor, com várias perguntas difíceis, porque eles estudaram muito antes de estarem aqui para debater e terem essa aula magna com o presidente Barroso, a quem, mais uma vez, agradeço muito a presença. Muito obrigado a todos. Tenho certeza, ministro, que isso é um trabalho importante na construção da importância do judiciário brasileiro junto aos nossos jovens, mas, ao mesmo tempo, uma oportunidade do senhor que tem feito isso com regularidade, como o senhor tem me falado, ao visitar estados, o senhor tem se reunido com alunos das escolas públicas. Então, não é novidade para o senhor, que é um professor por excelência. Então, eu tenho absoluta certeza que é uma oportunidade única de aproximarmos o Supremo dos nossos jovens e, ao mesmo tempo, obviamente, dar a oportunidade a eles de debaterem um tema tão importante, que é um dos capítulos e um dos artigos mais fundamentais da nossa Carta Magna. Muito obrigado a todos. Eu tenho certeza que vai ser um evento extremamente rico hoje, e, mais uma vez, agradeço a presença do ministro Barroso e a oportunidade de ter conosco o presidente Alban, que é o presidente da Confederação Nacional da Indústria, a maior entidade representativa da indústria brasileira, a quem a Fiesp está ligada. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, eu acho que o mais importante é mostrar o exemplo propriamente dito. A gente tem um aluno aqui do Passaporte para o Futuro, o Miguel. Miguel está aí? Ele foi selecionado como um dos melhores alunos que vão estudar no exterior com os custos pagos aqui pelo SESI durante os próximos 4 anos. Projeto idealizado pelo nosso presidente Josué, e com muito orgulho eles estão aí. Outra informação importante é a primeira turma que se forma do 5º itinerário formativo. Então, aqui nós temos alunos do 3º ano que já se formam esse ano, fazendo o SESI e o SENAI. Então, a primeira turma aí a ser formada, e essa escola, em especial, foi a melhor escola do SESI no PISA, que é a avaliação internacional. Então, eu queria uma salva de palmas para esses nossos alunos. E, nesse momento, aqui a nossa professora de História do SESI de São Bernardo, representando aqui os povos originários, vai iniciar. Tânia, por favor.
Auere, gratidão. Bom dia a todos, bom dia, excelentíssimo ministro, bom dia, alunos. Hayokuan, na minha língua. Meu nome é Tânia, meu nome indígena é Angoró Anquire Pataxó, significa lua crescente na nossa língua Pachorrã. Quando eu entrei no SESI, São Bernardo, uma das minhas inquietações é se eu seria aceita com os meus paramentos, com a minha pintura e com a minha cultura. E qual não foi a minha surpresa, que eu fui muito bem acolhida pela direção e pelos professores, pelos alunos todos. E a minha surpresa não terminou por aí. Toda a equipe formada de professores, representa essa pluralidade que é a nossa sociedade. E lá eu encontrei no nosso corpo docente professores negros, LGBT, PCDs e eu, indígena. E eu acredito que essa pluralidade, essa diversidade no nosso corpo docente reflete diretamente em todas as ações afirmativas que nós temos lá no SESI, principalmente para a gente enfrentar, né, todas as diversidades e desafios de uma sociedade igualmente plural. Mas, para falar melhor sobre isso do que eu vou chamar as alunas, que são quem vivenciam, né, essas atividades e essas ações afirmativas aplicadas por mim e por toda a nossa equipe. Gostaria de dizer que é uma honra estar aqui, representando não só o SESI São Bernardo, mas uma ancestralidade que junto comigo veio. Gratidão, e eu vou convidar a Natália e a Maria Eduarda para apresentar essas ações afirmativas para vocês. Auere, gratidão. Bom dia a todos. Me escutam? Claro, perfeito. Bom dia. Meu nome é Natália Moreno e eu sou do 3º ano do ensino médio. Quer se apresentar? Eu me chamo Maria Eduarda Pereira dos Santos, também sou do 3º ano do ensino médio. Bom, perante a temática que nos foi apresentada, a gente vai falar sobre o nosso SESI, o SESI São Bernardo, frente a essas desigualdades que estão a ser enfrentadas. Entendemos como o papel da escola, primeiramente, garantir o bem-estar psicológico tanto dos alunos quanto dos funcionários, todos os professores e qualquer pessoa que está pisando no chão da nossa escola. E a diversidade, o se ver em alguém que está acima, que está ali passando conhecimento, garante esse bem-estar, porque o aluno que se vê, o aluno que se enxerga, se sente confortável para ser quem ele é e para aprender também um pouco mais sobre quem ele é de verdade. Porque existem pessoas que são parecidas com ele que estão lá para representá-lo. A forma que isso é passado aos alunos é a partir de um corpo docente diverso, como a nossa professora já nos apresentou aqui. Temos representatividade indígena, representatividade negra, representatividade feminina, representatividade LGBT, enfim. A escola é um recorte da sociedade. Os alunos que estão dentro da escola vão vir a se formar e a estar no mercado de trabalho e a conviver em sociedade como já estão convivendo, mas virão a ser adultos que estarão tomando esses espaços e que precisam estar se vendo para poder um dia representar também. E aprender isso dentro da escola, a partir de uma didática representativa e plural, pelos projetos que são desenvolvidos, a gente vai vir apresentar os projetos um pouquinho mais na frente, é a forma que encontramos para desenvolver nesses alunos toda a pluralidade que é o Brasil e que está na nossa escola. Tratando agora de práticas escolares, elencamos 4 tópicos principais, porque depois de definir o papel da escola, a gente precisa definir como essa escola deve agir perante a educação oferecida aos alunos para que se possam se desenvolver essas ações afirmativas dentro do meio educacional. Então, a primeira foi o protagonismo estudantil. Esse aqui é um ótimo exemplo, o evento que a gente está tendo hoje. Mas é importante que a escola garanta ao aluno um espaço para que ele desenvolva sua autonomia, um espaço para que ele possa falar, para que ele possa apresentar o pensamento crítico que é desenvolvido. Então, a escola precisa oferecer, além de espaço, oportunidade e ferramenta para esses alunos.
O próximo tópico foram rodas de conversa sobre temáticas de diversidade. Então, é importante também incluir ali no meio educacional espaços de conversa com esse aluno, para sair do âmbito teórico de estudar matéria e precisar entregar aquilo, e conseguir produzir e comunicar ali uma relação com os professores, com os outros alunos do meio de convívio, com a coordenação, de rodas de conversa que tratem dessas temáticas, para que seja aplicada na vida desse aluno de uma forma mais natural essa inclusão. Depois disso, falamos também sobre discussões sobre didáticas eurocentradas. Então, é muito importante que a gente apresente a esse aluno uma outra visão. Então, desde que o mundo é mundo, que a educação, a gente tem muitas temáticas e os ensinos vêm de uma visão, uma ótica eurocentrada. E eu preciso mostrar para aquele aluno que que os outros que vieram antes dele também protagonizaram a história da sociedade. Então, que ele tem capacidade de chegar longe, porque as outras pessoas também fizeram isso. Nem tudo veio da Europa. E isso é papel da escola, colocar nas práticas escolares essa oportunidade de oferecer esse tipo de ensino ao aluno. Por fim, falamos sobre pesquisas da cosmovisão social, que conecta novamente com as ferramentas que a escola deve apresentar. Porque eu devo oferecer ali filosofias e sociologias ao meu aluno, mostrar outros tipos de cultura, fazer um intercâmbio cultural na vida daquele aluno, para que ele possa criar sua própria visão de mundo, para que ele entenda como funcionam as outras culturas e, a partir disso, formar a sua própria visão de como digerir o meio social de uma forma completa. E essas práticas escolares são refletidas nos alunos. Podemos elencar um posicionamento comunicativo igualitário, entendendo que a comunicação dentro da escola não necessariamente segue uma hierarquia. O aluno pode se comunicar com o professor, pode se comunicar com o coordenador, pode se comunicar com o diretor. É uma comunicação horizontal. Não tem a necessidade de impor meios que impeçam que a comunicação aconteça. E os alunos, por si, na comunicação entre si e também com a própria comunidade, vão aplicar essa forma de se comunicar, não necessariamente aplicando a hierarquia como vem sido desconstruída. Outro tópico é a formação socioemocional. Nas práticas que a gente faz na escola, qualquer tipo de projeto, trabalho, até mesmo prova, aquela prova tradicional que a gente faz, é cobrado muito além do conhecimento da matéria. É cobrado você saber administrar o seu tempo, administrar suas responsabilidades, saber trabalhar em equipe. Tudo isso são formação socioemocional que vai levar para o resto da vida. Aquele aluno vai levar aquilo para o mercado de trabalho e vai reverberar na sociedade também. O incentivo à inclusão, novamente, toda a representatividade que a gente tem dentro da escola vai reverberar para o aluno, que vai reverberar para a sociedade, a inclusão de qualquer tipo de pessoa. E o pensamento crítico é o que a gente está fazendo aqui, a gente está desenvolvendo o pensamento crítico. O ensino não é depositório, a gente é o tempo todo incentivado a questionar, criar questionamento, independente da matéria. A gente costuma pensar que questionamento surge somente nas matérias de humanas, mas é interessante a gente criar tantos questionamentos também nas matérias de matemática, por exemplo, questionar biologia, e questionar de forma decolonial também, porque, como a gente vai falar, alguns projetos, a gente vai desconstruir essa ideia dentro da escola de que as ciências são apenas as ciências e que elas têm apenas um caminho de vinda ali na Europa, certo? E agora, exemplificando alguns dos nossos projetos, o Colóquio Literário foi um projeto que os alunos do 2º e 3º ano, no ano passado, desenvolveram. Foi um projeto interdisciplinar, porém, principalmente de língua portuguesa, porque estávamos trabalhando literaturas. Literatura contemporânea, modernismo e romantismo. E, nesse colóquio, fizemos diversas apresentações de diversos formatos diferentes, mas algumas das obras que tratamos foi Racionais, Niquete, Quarto de Despejo. São obras muito fortes, são obras que são cobradas em vestibulares, só que, muito além disso, são obras que têm representatividade negra e nos fazem criar pensamento crítico, formam alunos que pensam sobre isso também.
Outro projeto que foi desenvolvido foi o Tribunal do Antônio Conselheiro. Nós trabalhamos os Sertões de Euclides da Cunha. Foi um trabalho interdisciplinar também, que o terceiro ano, esse ano, desenvolveu. É um trabalho que, na verdade, acontece todos os anos com os terceiros anos, só que, para exemplificar, nós trouxemos esse terceiro ano que aqui está hoje. E foi um trabalho em que nós discutimos a vida do sertanejo a partir da denúncia que foi o livro, a obra, e nós fizemos um julgamento. Nós simulamos um julgamento ao Antônio Conselheiro, e foi um trabalho extremamente construtivo para a gente. Porque, claro, na hora de estar fazendo o vestibular, a gente vai lembrar desse trabalho, se cair uma questão, e é muito provável que caia. Só que, muito além disso, abriu na mente pensamento que nós não teríamos se a gente não tivesse trabalhado de forma tão crítica e imersiva a obra. Outro projeto também foi desenvolvido com a nossa professora, que está aqui, a professora Tânia, e... Qual o nome dela mesmo? Mestre Griot. Mestre Griot, com alunos do Fundamental 2, discutindo sobre o ensinamento africano, porque é importante tratar disso também com alunos que não estão ainda no ensino médio, são um pouquinho mais jovens, para já ir preparando para chegarem nesses espaços e poderem estar tão cheios de conhecimento como a gente foi construído também. Por fim, não está adicionada uma foto aqui, mas é importante de se citar. A gente tem um trabalho desenvolvido com a professora Ilvanita de Souza Barbosa, de tutoria de redação, onde a gente tem uma conexão entre a nossa escola, SESI de São Bernardo, e uma escola estadual de São Bernardo do Campo também, e tem essa troca de conhecimentos, essa troca de diálogos entre nós e os alunos da escola estadual, ambos aprendendo a como aplicar essa tutoria de redação, a como desenvolver isso. É uma ferramenta muito importante que a gente tem, dá muito valor no ensino médio. Queria citar ela também. Bom, passando aqui, o próximo tópico, nós vamos conversar sobre combate à desigualdade no currículo escolar. E como a gente pode implementar essas práticas, essas atividades dentro do nosso currículo escolar e, dessa maneira, combater a igualdade de uma forma quase que direta. Então, o primeiro trabalho que eu vou citar aqui foi um trabalho desenvolvido sobre o livro História Preta das Coisas, de Bárbara Carini. E ele discutia o ensino decolonial, que foi muito do que a gente conversou aqui. Ele envolvia as áreas em um único trabalho: artes, biologia, empreendedorismo, filosofia, física, geografia, história, língua inglesa, língua portuguesa, matemática, química, sociologia e trilha de produção textual, em um único trabalho. E isso vem de uma importância absurda, você conseguir apresentar ao seu aluno que um ensino sobre decolonialidade envolve todas as ciências que a gente aprende na escola. Então, você ensina para ele que a biologia tem base em uma cultura negra, que a matemática também, o empreendedorismo também, e que você desmistifica na cabeça desse aluno de que as coisas vêm de uma única linguagem. Você desmistifica na mente dele de que ele pode buscar outras origens para as coisas que a gente já conhece. Então, foi um trabalho extremamente importante, bastante representativo na vida de todo mundo na escola, fez bastante sucesso, foi muito legal. Para frente disso, temos também a importância de retomar as pautas de diversidade geral. Então, a gente inclui LGBTQIAP+, pessoas negras, pessoas PCDs, indígenas, e tudo isso é apresentado dentro da nossa escola das mais diversas maneiras. Então, a gente tem desenvolvimento de documentários, vídeos, jogos, discussões sobre acessibilidade. Essas duas fotos aí é de um trabalho que a gente fez no tópico avançado, no ano passado, em que os alunos discutiam acessibilidade na nossa escola, que por si só já é bastante inclusiva, mas a gente sempre tem que buscar mais. Então, você desenvolver esse pensamento crítico de ir atrás e de protagonizar, tem um defeito aqui, levar isso para frente e mostrar, é muito importante. Então, por isso, todas essas temáticas e todas essas atividades que podem ser produzidas carregam consigo uma importância muito significativa. Isso precisa ser implementado. E é algo que a gente tem desenvolvido bastante na nossa escola e que é muito importante levar para frente. Por fim, pensando nas ações afirmativas, de saber lidar com a contracorrente, que é justamente os problemas na sociedade que a gente está inserido, pensamos nos tópicos do fortalecimento da comunidade escolar,
Ou seja, fortalecer dentro da escola e também de quem está por trás, da família e da comunidade, como, por exemplo, foi citado aqui um projeto que a gente faz com outra escola estadual, também faz parte da comunidade escolar, para combater o racismo estrutural na sociedade. É uma temática que é muitíssimo abordada dentro da nossa escola. E vou atrelar os tópicos de relações de confiança com o melhor desempenho escolar, porque as relações de confiança que são estabelecidas com professores e alunos, a partir daquele bem-estar psicológico que é estabelecido justamente por haver representatividade, por haver espaço de fala e fala inserida nesse espaço também, esses debates que a gente faz, os debates que acontecem dentro da nossa escola, podem repercutir para a sociedade e para dentro de casa e para dentro da família. E, por fim, quando esses alunos saírem formados e estarem no mercado de trabalho, esses debates estarão inseridos ali também, para além dos muros da escola. Por fim, para finalizar, nós, representantes, montamos uma pergunta, a seguinte pergunta, que eu vou fazer para o excelentíssimo ministro Luiz Roberto Barroso. Como o Supremo Tribunal Federal pode ser o indutor dessas ações afirmativas no combate às desigualdades através de políticas públicas na educação básica? Obrigada. Obrigada. Agora, com a palavra, o excelentíssimo ministro Luiz Roberto Barroso. Muito bom dia a todos. É muito prazer, muita alegria de estar aqui. Queria cumprimentar o presidente Josué Gomes da Silva, da Fiesp, e o presidente da CNI, Ricardo Albana, as pessoas deles, todas as pessoas aqui presentes e que participam desse extraordinário projeto. Alexandre, eu queria dizer, em primeiro lugar, que se vocês queriam me impressionar, me impressionaram. Foi notável a apresentação. Queria saudar a professora Tânia Santos e as duas jovens que estiveram aqui, a Maria Eduarda e a Natália. Eu acho que há muito tempo que eu não ouvia uma exposição tão bem elaborada, coordenada e exposta. Ainda fiquei impressionado que não tinha nenhum pedaço de papel na frente. Portanto, e não era um texto meramente decorado, era um texto falado com convicção, que é isso que faz diferença na vida. A gente deve colocar a alma e o coração naquilo que a gente acredita. E, quando a gente faz isso, a gente faz as coisas bem feitas. Essa é uma das coisas que eu gostaria de dizer a vocês. Eu estou ministro do Supremo há 11 anos, estou presidente do Supremo há 1 ano, eu fui advogado 30 anos e sou professor há 40 anos. Essa é verdadeiramente a minha profissão. E alguém está dizendo, sim, portanto, eu sou professor há mais tempo do que provavelmente a idade do pai de vocês, dos pais de vocês. E vocês estão olhando para mim e estão pensando assim, pô, esse cara está velho, deve estar acabado. Quero dizer para vocês, esse é o primeiro segredo que eu queria contar para vocês. A vida só melhora. E, portanto, não existe velhice. Eu estou na minha 3ª juventude, recomeçando a minha vida, fazendo um monte de coisas novas. De modo que a gente vai andando para frente. Eu não trocaria a minha idade por nenhuma outra idade que eu já tive. E essa é uma notícia boa de a gente saber que a gente vai andando para frente e que a vida vai ficando cada vez melhor. Cada fase da vida tem o seu sabor, tem as suas alegrias e tem as suas tristezas, porque a vida também envolve momentos de sofrimento. O que faz diferença na vida não é propriamente o que acontece, é como a gente reage, é a atitude que a gente toma em face das dificuldades. A atitude que a gente toma quando a gente ganha, que deve ser de humildade, e a atitude que a gente toma quando a gente perde, que deve ser a de altivez e de vontade de fazer novamente. Há cerca de 50 anos eu estava onde vocês estão. No meu caso, numa escola pública, no interior do estado do Rio de Janeiro, eu sou de Vassouras, sem parentes importantes e olhando para frente
assustado com o que a vida poderia me trazer. Tranquilizem-se. A vida vai trazendo coisas boas e as oportunidades se renovam muitas vezes. Às vezes a gente acha que só era aquela paixão da nossa vida, aparecem outras. Às vezes a gente acha que era só aquele emprego, aparecem outras. Portanto, ter uma atitude positiva e construtiva diante da vida é bom, porque a vida vai oferecendo muitas novas oportunidades para a gente. Portanto, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que o futuro não é um destino que a gente cumpre. O futuro é uma história que a gente cria e, portanto, são os caminhos que a gente escolhe e as bússolas que a gente escolhe para traçar os nossos próprios roteiros. Eu gosto sempre de uma passagem que eu vi de um grande artista medieval, que era Michelangelo, em que ele escreveu assim: o maior perigo para a maioria de nós não é que o objetivo seja muito alto e a gente não consiga atingir, é que ele seja muito baixo e a gente consiga. Portanto, a gente, na vida, deve sonhar alto, pensar grande e tentar chegar aos lugares que a gente escolheu. E aqui, esse é um sentimento muito verdadeiro que eu tenho na minha vida pessoal e como eu vejo o mundo. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que vocês. Eu tenho uma juíza negra que trabalha comigo, que inclusive está aqui, que ela produziu uma frase que eu considero maravilhosa. A vida é uma festa para a qual todos foram convidados e com direito de entrar pela porta da frente. Portanto, essa é a atitude que eu acho que a gente deve ter diante da vida. Ninguém é melhor do que vocês, nem ninguém é pior do que vocês. As pessoas, e olha que eu já viajei pelo mundo, já estudei fora, já morei fora, voltei para o Brasil querendo voltar, as pessoas, em qualquer lugar do mundo, submetidas às mesmas circunstâncias de temperatura e pressão, reagem de uma forma muito parecida. Esse é o sinal da igualdade de todos e ninguém pode fazer você se sentir inferior sem a sua ajuda. E, portanto, basta não ajudar. De modo que somos todos iguais, todos temos o direito de estarmos aqui e de buscarmos os nossos sonhos. Portanto, o slogan pessoal que eu proponho a vocês, antes do meu slogan final, é: eu quero, eu posso, eu faço por onde e eu consigo. É assim que a gente vai seguindo pela vida fora. Eu vou falar um pouquinho da minha própria vida, da minha trajetória, vou falar um pouquinho da vida de vocês e de como eu vejo o sucesso e a felicidade e um pedacinho sobre o Brasil para a gente encerrar e eu não falar demais da conta. Portanto, eu falo um pouquinho da minha própria vida. Eu nasci, como eu disse, em Vassouras, uma cidade do interior. Hoje tem 30 mil habitantes, mas é uma cidade que tem uma improbabilidade estatística formidável, quase estarrecedora. 30 mil habitantes. Eu sou o 4º ministro do Supremo nascido em Vassouras. É quase inacreditável o que eu estou narrando, mas esse é um fato real. Nasci numa família de classe média simples, meus pais foram os primeiros a cursarem a faculdade, e aí um dado importante da minha vida, minha mãe era advogada também, minha mãe se formou em Direito, isso no início dos anos 50 do século passado. Era raríssimo uma mulher cursar uma faculdade de Direito e se formar numa faculdade de Direito. Portanto, apenas para dizer, a gente na vida não precisa seguir os caminhos que todo mundo segue, a gente pode escolher caminhos próprios. A minha mãe escolheu ser advogada e era numa turma de mais de uma centena, talvez tivesse 2 ou 3 mulheres. A gente não precisa percorrer apenas os caminhos que já foram percorridos. A gente pode inovar, a gente pode ousar, desde que você tenha no seu coração a certeza do que você quer e a vontade de efetivamente realizar. Eu cresci em cima de um cavalo e jogando bola. Eu joguei bola no paralelepípedo, que a minha rua era de paralelepípedo, joguei bola num campinho de terra de um médico gente boa que tinha uma casa ali perto, joguei bola na quadra de cimento do Senai,
que tem lá em Vassouras, uma instituição importante em Vassouras era o Senai. Depois mudei para o Rio, joguei bola na praia e joguei bola na escolinha do Flamengo. Eu só não fui um craque de futebol por uma razão muito dramática: falta de talento. Acontece na vida que eu tentei de tudo e não consegui ser um jogador de futebol razoável sequer. Portanto, essa é uma primeira lição que eu aprendi desde cedo. A gente deve sonhar alto, mas a gente não realiza todos os sonhos na vida. E a gente tem que estar preparado para lidar com isso. Nenhuma vida completa é feita só de vitórias. A gente, na vida, ganha, a gente perde, e há muitas lutas depois da vitória e existe vida depois da derrota. É levantar a cabeça e seguir em frente. Depois eu mudei para o Rio de Janeiro, meu pai fez um concurso para promotor de justiça, aí saímos de Vassouras, fui morar no Rio de Janeiro, e no começo eu tinha horror do Rio, porque você sai de uma cidade pequena, o Rio é uma cidade imensa, barulhenta, cheia de gente, trânsito, buzina, mas aos poucos eu fui me apaixonando pela cidade, sou mesmo apaixonado pelo Rio, que é uma cidade maravilhosa. Porém, os lugares, as cidades, a própria casa da gente é muito mais o reflexo do que a gente é do que propriamente o que ela oferece. É o olhar que a gente tem pela vida, é a atitude que a gente tem diante da vida que faz toda a diferença. E se a paisagem não for bonita, a gente pode imaginar uma paisagem bonita e viver dentro dela. E aí eu abandonei o futebol, fui jogar vôlei. Aí eu fui um razoável jogador de vôlei. Fui bicampeão carioca de vôlei, fui vice-campeão brasileiro. Eu sou da geração do Bernardinho. Jogamos juntos na seleção carioca. Durante alguns anos estivemos juntos. Éramos rivais, que eu jogava no Clube Israelita Brasileiro, ele jogava no Fluminense. Mas rivais no bom sentido, tenho até muita admiração por ele, que depois fez uma carreira de sucesso. E aí, quando eu fiz vestibular, eu larguei o vôlei. Larguei, na verdade, no ano do vestibular, porque o vôlei, como qualquer esporte, como quase tudo na vida, exige treinamento. E acredita em mim, o segredo do sucesso chama-se treinamento. Dom, talento ajudam um pouquinho, mas o que faz diferença é você se preparar adequadamente para aquilo que quer fazer. E o vôlei é um esporte que exige muito treinamento. Exige toque, exige passe, exige saque, exige impulsão, exige velocidade de braço. Isso só se consegue com muito treinamento. E eu queria estudar, e eu, nessa época, comecei a namorar também. Eu adorava namorar. E aí, pesando a necessidade de estudar para passar no vestibular, e aí 17, 18 anos, e minha vontade de namorar, eu progressivamente abandonei o vôlei também. Até jogava um pouco na praia, mas deixou de ser um esporte. Aí fui para a música. Disse, bom, agora eu vou fazer música. E o meu sonho era ser compositor. Até tinha um grupo musical, cheguei a participar de um outro festival. Mas também fui me dando conta de que eu não era um virtuose na música. Eu escrevia letras, eu cantava um pouquinho, mas a minha voz não era lá grande coisa, eu desafinava aqui e ali. Eu disse, o meu futuro também não está na música, embora eu cante até hoje. Mas eu geralmente canto para quem eu posso reprovar ou exonerar. E todo mundo me aplaude, Josué. É um sucesso. Nunca me aconteceu de não ser bem acolhido pelo público, mas talvez não seja um público totalmente independente. E aí eu fiz vestibular, que é um momento que boa parte de vocês está vivendo agora ou vai viver em breve, e a gente tem que fazer essas escolhas muito cedo. E, portanto, eu tinha uma dúvida danada, eu fiz vestibular para Direito e fiz vestibular para Economia. Eu estudei Direito na UERJ, estava de manhã, estava Economia na PUC à noite. E aí, eu na PUC em Economia, eu estudei Cálculo 1, Cálculo 2, Estatística 1, Estatística 2, Matemática Financeira. Mas, embora a economia tenha me ajudado muito pela vida fora, eu aí pelo 5º período fui descobrindo que eu não era feito daquele material e eu progressivamente me afastei da economia, acabei trancando o curso de economia e fiquei só no curso de Direito. Essa é uma coisa muito importante que eu queria compartilhar com vocês. Um dos segredos da vida
é a gente conhecer a si mesmo. Aliás, essa frase é reconhecida como a frase que deu início à filosofia. Filosofia compreendida como o amor pelo conhecimento, de uma maneira geral. E a frase era uma frase que estava escrita num templo na Grécia, que era: conhece-te a si mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Em quase tudo na vida, a gente tem que ser capaz de parar e ter uma conversa consigo próprio, uma conversa bacana. E assim, o que eu gosto? O que eu quero fazer? O que me faz feliz? O que eu acho que eu sou capaz de fazer bem feito? Essa é uma conversa que todo mundo tem que ter. E, às vezes, a gente tem que ter essa conversa muitas vezes. Eu tenho essa conversa comigo todos os dias de manhã. Quando eu acordo, eu paro e penso quais são os meus valores, quais são os meus objetivos na vida e me certifico de que eu esteja vivendo pelos meus valores para realizar os meus objetivos. Creio em mim, isso faz um bem danado. Começo o dia em paz e tranquilo, ou se tiver feito alguma coisa que não correspondia, eu procuro consertar. É assim que a gente vive uma vida em paz interior, com os valores que escolheu, com os objetivos, e se tem uma pessoa na vida que a gente pode fazer exatamente do jeito que a gente quer, é a gente mesmo. Quem já foi casado sabe que às vezes a gente passa a vida tentando mudar o outro. Não acontece, não muda. O máximo que a gente consegue fazer na vida é mudar a si próprio, ou pelo menos a conviver com o diferente, porque esse é um dos outros segredos da vida, como as nossas duas jovens, Maria Eduarda e Natália, bem demonstraram. Conviver com a diversidade. Tem uma frase boa do Vinícius de Moraes que ele fala: bastar-se a si mesmo é a maior solidão. Portanto, o que completa a gente é o outro, a sua visão diferente. O que eu já sei, eu já sei. O que eu tive de novidade na minha vida hoje foi ouvir a Maria Eduarda e a Natália falando coisas muito interessantes e que me impressionaram muito e que correspondem muito à maneira como eu penso a vida e gosto de vivê-la. Portanto, segui a vida, me formei em Direito e fui candidato a orador da minha turma. E era o meu sonho de consumo naquele momento, era ser orador da minha turma. Perdi. De novo. Só para dizer, ainda uma vez, nenhuma vida completa é feita só de vitórias. Depois eu me tornei um advogado com algum sucesso, que me deu um conforto material na vida, e depois eu me tornei professor, que é verdadeiramente a minha vocação nesse mundo, e, por fim, quando eu já estava diminuindo o ritmo, estava indo fazer tinha feito um sabático em Harvard, estava indo fazer um sabático na Alemanha, passar um ano lendo, estudando e escrevendo, querendo ficar tranquilo, viver uma vida de introspecção, espiritualidade e poesia, fui parar no Supremo, onde o que menos existe é poesia, espiritualidade e introspecção. É uma vida agitadíssima, sob imenso escrutínio público, mas a gente, na vida, deve cumprir com alegria as missões que ela nos dá. Portanto, isso é um pouco o que eu queria contar para vocês da minha vida. Fui casado 29 anos com a mulher da minha vida, tive 2 filhos, tenho uma menina, fiquei viúvo há 1 ano e pouco atrás, tenho 2 filhos, tenho uma menina que faz Direito, fez mestrado em Yale, faz doutorado aqui na USP, e tenho um menino que fez Economia na PUC, eu não sei a quem os nossos filhos puxam. Um dia ele virou para mim e disse: pai, eu trabalhava num grande fundo de investimento, não estou feliz no mercado financeiro, eu quero empreender. É do time do Josué, quero empreender. E aí ele me disse: vou montar uma startup e vou investir, vou criar um fundo para investir em jogos de celular. E aí ele me explicou o que ele ia fazer. Eu disse: meu filho, há muito tempo que eu não uso tantas palavras que eu não sei o que significam. Mas a verdade, e eu dei todo o apoio, porque esse era o sonho dele, não estar feliz. Quando a gente não está feliz, onde quer que a gente esteja, a gente não está feliz, entenda a causa pela qual não está feliz e trace um novo rumo, porque é assim que a gente deve fazer na vida, para ter sucesso e para ter felicidade. As 3 coisas que eu gostaria que vocês retivessem do que eu falei. Primeiro, nenhuma vida completa é feita só de vitórias. Às vezes você vê alguém no auge
na presidência da Fiesp, na presidência da CNI, na presidência do Supremo, você imagina que aquela pessoa só teve louros na vida. A gente sabe quantas vezes a gente não chegou nem perto do que a gente queria. Em segundo lugar, a gente precisa conhecer a si próprio para saber o que a gente gosta, o que faz a gente feliz e no que a gente é bom. E, em terceiro lugar, o segredo do sucesso está no treinamento, na prática. Fazer as coisas bem feitas é o segredo do sucesso. Eu sou professor há 40 anos. Eu não estou improvisando o que eu estou fazendo aqui. Eu, ontem, quando vim para cá no voo, eu olhei as minhas anotações, fiz algumas anotações novas para ter certeza de que eu seria capaz de fazer exatamente o que eu quero fazer. Eu não sei se vocês vão gostar ou não vão gostar, mas eu estou fazendo o melhor que eu posso. E é isso o máximo que a gente pode exigir de qualquer pessoa, que ela faça o melhor que ela pode fazer. Falo agora um pouquinho sobre a vida de vocês e o que eu imagino nessa altura da vida que eu gostaria de compartilhar para a busca do sucesso e da felicidade. Porque a gente está no mundo é para ser feliz, para se realizar. As pessoas se realizam de maneiras diferentes, mas é isso que a gente deve buscar. E, portanto, eu gostaria de compartilhar 3 ideias, 3 elementos que são muito importantes para a gente viver uma vida boa. Uma vida boa, no sentido filosófico, não é uma vida de filosofo tomando uma caipivótica na praia, embora possa incluir alguns momentos também. Mas uma vida boa é uma vida em que a gente se torna a melhor versão de si mesmo. A vida boa é uma vida em que a gente, além da realização pessoal, consiga sair de dentro de si e olhar para os outros e olhar para o mundo. O primeiro elemento, o primeiro fator de uma vida boa é ter valores. Valores são as placas que a gente segue ao longo da vida, ao longo do caminho, e que definem quem a gente é, define a nossa personalidade, define como nós somos reconhecidos no meio que a gente vive. E eu recomendo aqui, eu queria compartilhar 3 valores. O primeiro deles, mais simples e óbvio, sejam boas pessoas, façam bem para os outros, fujam das intrigas, das mentiras, das pequenas maldades, das pequenas maledicências da vida. Uma fofoquinha aqui, inocente ali, não tem problema. Mas da maldade, a intenção de fazer mal a alguém é altamente destrutiva para o espírito das pessoas. O que eu já aprendi, estando na estrada há muitos anos, é que a vida é muito fácil e ela tem um segredo. O que a gente dá, a gente recebe. É a energia que a gente projeta no universo que o universo devolve de volta para a gente. De modo que esta é uma atitude que faz muita diferença na vida, uma atitude de fraternidade, de querer bem difusamente a todas as pessoas. E, na verdade, não dar reciprocidade a mau sentimento também é um outro segredo que torna a vida imensamente leve. Para quem é religioso, isso está na tradição judaico-cristã, não fazer aos outros o que não gostaria que fizessem com você. Na filosofia, está numa máxima importante do Immanuel Kant, que foi um grande filósofo do iluminismo, que é: haja como se a máxima da sua conduta, ou seja, o princípio que inspira a sua conduta, que você pudesse desejar que ele se transformasse numa lei universal. De modo que, em caso de dúvida sobre qual é a coisa certa a fazer, existem 2 perguntas elementares que resolvem o problema. A primeira: e se fizessem comigo, eu acharia bom? E a segunda: e se todo mundo agisse assim, a vida poderia funcionar? E com essas 2 perguntas, a gente tem um universo ético pela frente que ajuda a vida a ficar muito boa. O segundo valor é ter integridade, ser honesto, ser correto. No espaço privado, não passar os outros para trás, e no espaço público, não desviar dinheiro. Parecem regras muito simples, mas elas são altamente revolucionárias no Brasil, então nem se fala. E, portanto, a integridade é altamente libertadora, porque ajuda a gente a viver em paz. E a felicidade está mais em estar em paz consigo mesmo
do que propriamente na maneira como os outros estão pensando. E se a gente vive a vida com correção, a gente vive em paz e, portanto, eu estimulo a essa ideia. As pessoas íntegras vivem melhor e em paz. E, por fim, o terceiro valor é tenho idealismo. A gente, na vida, vive para realizar os próprios interesses. É normal. E ter sucesso material, viver com conforto material, é muito importante na vida. Porque quando a gente se estabiliza na vida com segurança, a gente tem muito mais capacidade de fazer pelo outro. Portanto, eu não trato com desimportância a gente ter sucesso pessoal e sucesso material. Porém, o passo seguinte é a capacidade de sair de dentro de si e também ter a disposição e a disponibilidade de fazer pelos outros. O idealismo está para a vida pública, como o amor está para a vida privada, que é a capacidade de você sair de dentro de si e ter realização também na felicidade do outro, na sua capacidade de fazer pelo outro. Portanto, 3 valores: ser bom, ter integridade e viver com idealismo fazem muita diferença na vida. O segundo elemento muito importante para o sucesso e para a felicidade é, no mundo que a gente vive, ter conhecimento. Vocês têm o privilégio de estudarem numa escola totalmente acima da média. E é um privilégio que vocês devem reconhecer todos os dias. Aliás, a gratidão também é um sentimento que faz a vida ficar melhor. A gratidão aos professores e às pessoas que proporcionam essa possibilidade a vocês. Nós vivemos a sociedade do conhecimento, a economia do conhecimento. É um mundo totalmente diferente do que o que eu mesmo fui criado. O mundo que eu fui criado, as empresas mais valiosas do mundo eram as que exploravam petróleo, como a Hess e a Shell, as que fabricavam automóveis, como a Ford e a General Motors, ou as que produziam os grandes equipamentos, como a General Electric, que, por acaso, tinha uma fábrica, não sei se ainda tem, importante aqui no ABC, em São Paulo. Hoje em dia, as empresas mais valiosas do mundo são Apple, Amazon, Google, Facebook, Microsoft e a NVIDIA, que vende as peças, os microprocessadores, os semicondutores para todas essas empresas. E essas empresas que eu descrevi como as mais valiosas do mundo, elas são empresas de tecnologia, de inovação, de conhecimento, de propriedade intelectual. Ou seja, a riqueza migrou em parte dos bens físicos para o conhecimento, para a inovação, para a tecnologia. Portanto, é a capacidade de ter acesso ao conhecimento e inovar a partir do conhecimento que faz muita diferença. Os próprios empregos que existem hoje, muitos vão desaparecer, outros vão surgir e a gente nem sabe bem quais são. E, portanto, a gente tem que ter um conhecimento para ter a adaptabilidade para o que vem por aí no mundo da revolução tecnológica e da inteligência artificial. E, por fim, para o sucesso e a felicidade, é preciso ter desejo de progredir, é preciso ter vontade de ir além, é preciso não se conformar em ser mais do mesmo, não se conformar em ser mais ou menos. E aqui, de novo, fazer as coisas bem feitas e procurar ser o melhor que pode ser. E outro segredo, que eu estou compartilhando um monte de segredos com vocês. Ser o melhor que a gente pode ser, se esforçar para ser o melhor que a gente pode ser, leva mais longe do que querer ser melhor do que os outros. Porque sempre vai existir gente melhor do que a gente e gente pior do que a gente. Até porque as pessoas são boas em coisas diferentes. Eu tenho um funcionário que trabalha na minha casa nos fins de semana, que é capaz de consertar o ar-condicionado, o chuveiro, a pia, a cerca. Eu sou absolutamente incapaz de produzir bons resultados em qualquer uma dessas atividades. Portanto, eu me dedico a uma vida intelectual
e tenho um tipo de inteligência que eu desenvolvi. E ele é capaz de fazer com as mãos coisas que, para mim, são totalmente inacessíveis. Não existe trabalho pior ou trabalho melhor, assim como não existe gente melhor e gente pior. As pessoas são diferentes e o que a gente deve procurar é ser o melhor possível naquilo que a gente escolheu. E é aí que estará o sucesso, que não é reconhecimento externo. Sucesso é uma realização pessoal. Estou fazendo o que eu gosto da melhor maneira que eu posso. E aí você desenvolve até um certo desapego pelo que os outros estão achando. É claro que todo mundo gosta de elogio, mas a gente não deve pautar a vida pelo que os outros pensam. A gente deve pautar a vida pelos valores que a gente escolheu, fazendo o melhor que a gente pode fazer. Portanto, com valores, com conhecimento e com esse impulso construtivo de progredir. E quando eu falei do sucesso material e da capacidade de sair de dentro de si, uma coisa que faz muito bem na vida é buscar o próprio sucesso e depois ser generoso com o sucesso que a gente alcançou. Generosidade pode ser filantrópica, pode ser dedicar tempo, pode ser se dedicar a compartilhar ideias. Mas o que eu queria dizer é que, com valores, com conhecimento e com desejo legítimo de progredir, o mundo vai se atirar aos pés de vocês. Mas, sobretudo, vocês, cada um de vocês, vai poder ter a melhor realização possível na vida, que é a gente se transformar na melhor pessoa que pode ser. Isso é o máximo que alguém pode exigir de qualquer pessoa, que você seja a melhor versão de si mesmo. E isso é, tanto quanto é possível nesse mundo terreno, a melhor expressão da felicidade. É a gente se transformar na melhor versão de si mesmo e viver em paz com os valores que escolheu. E falo, nesses 5 minutos finais, um pouquinho sobre o mundo que a gente vive e o país que a gente vive. Sobre o mundo, eu gostaria de falar um parágrafo sobre 3 coisas que me preocupam e acho que deve estar na mente de vocês. A primeira é democracia. Democracia significa o governo da maioria e a possibilidade de todos participarem em igualdade de condições, respeitadas as pessoas nos seus direitos fundamentais. Então, numa frase muito simples, democracia é um regime em que as pessoas são livres e iguais, têm o direito de participar, a maioria governa e respeita os direitos fundamentais de todos. É isso que é uma democracia. É muito difícil, é muito complicado. Tem que negociar com gente que pensa diferente, tem que negociar com gente que não está ali para lhe ajudar. Mas é muito melhor do que ditaduras. Palavra de quem viveu uma, palavra de quem enfrentou uma. Ditaduras vêm com censura, ditaduras vêm com intolerância política, ditaduras vêm com presos políticos, ditaduras vêm com tortura, ditaduras vêm com exilados. Quando eu estava onde vocês estavam, no Brasil, todas as músicas, vou repetir, todas as músicas, para serem executadas publicamente, tinham que primeiro ser aprovadas pelo Departamento de Censura. Todos os jornais tinham censores nas redações, escolhendo as notícias que podiam ser publicadas. Isso é uma ditadura. Portanto, com todas as dificuldades da democracia, que, aliás, só para fazer um registro público, em boa hora e num momento difícil recente, teve um apoio muito importante do presidente Josué e da Fiesp, no 11 de agosto, queria aqui deixar registrado, ao custo que, muitas vezes, defender as boas causas a gente tem que pagar no Brasil. Tem um desprezo pelas ditaduras e tem uma paciência com a democracia, porque é difícil também. Segunda coisa, nós vivemos no mundo da revolução tecnológica e, portanto, há uma transformação profunda acontecendo, que é a transformação, sobretudo, da inteligência artificial, que é a transferência de capacidades humanas
para computadores, através de programas, através de softwares, habilidades para tomar decisões, capacidades cognitivas que vão transformar muito profundamente as nossas vidas. E numa velocidade muito impressionante. Quem já viu a inteligência artificial generativa do ChatGPT, numa versão comercial, ou do Cloud, ou qual seja, a inteligência artificial generativa desenvolveu a capacidade de criar conteúdos, de conversar com a gente por textos, sons, imagens. É muito impressionante o que vem por aí e a velocidade da transformação. O telefone fixo, que é aquele que muitos de vocês nem conhecerão, mas que a gente tinha em casa, um pretão que ficava numa salinha, numa mesinha, com grande distinção na sala da casa, e que a gente declarava no imposto de renda, porque custava caro, o telefone fixo levou 75 anos para atingir 100 milhões de usuários. O telefone celular, que é esse aqui, segundo meu querido amigo Carlos Aires, ele aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Você chega no restaurante, está todo mundo no celular, não está conversando com o seu parceiro. O telefone celular levou 16 anos para chegar a 100 milhões de usuários. A internet levou 8 anos para chegar a 100 milhões de usuários. O ChatGPT chegou a 100 milhões de usuários em 2 meses. Essa é a velocidade da transformação no mundo que a gente está vivendo. E, portanto, a gente precisa ter conhecimento para conseguir conviver nesse mundo e precisa ter valores para não andar ao sabor dos ventos. E a grande responsabilidade que a gente tem em relação à inteligência artificial é mantê-la numa trilha ética que sirva bem à causa da humanidade. E a terceira e última preocupação, o tema que pessoas que estão entrando na vida adulta e que vão fazer parte da elite intelectual brasileira precisam ter em linha de conta é a mudança climática. O planeta está passando por um momento perigoso que exige consciência e exige ação. A Amazônia está vivendo a maior seca da sua história. O Pantanal está vivendo uma das maiores queimadas da sua história. O Rio Grande do Sul viveu as maiores inundações da sua história. A natureza está avisando a todos nós que alguma coisa errada está acontecendo. E nós precisamos ser capazes de atuar numa transição, numa transformação ecológica, numa transição energética, para impedir que o planeta seja destruído. Até pouco tempo atrás, essas preocupações eram com as futuras gerações. Quando se falava em desenvolvimento sustentável, era para a geração presente não exaurir os recursos da Terra para as gerações futuras. Agora nós estamos falando de direitos fundamentais das pessoas que estão vivendo aqui e agora e sofrendo. E, aliás, professora Tânia, as comunidades indígenas demarcadas, onde haja um direito legítimo, que ninguém apoia a picaretagem, são uma das formas importantes de se preservar o meio ambiente no país. As áreas legitimamente demarcadas são as áreas de melhor preservação ambiental no país. Portanto, quem pensa o mundo tem que se apegar aos valores democráticos, mas os populismos extremistas de direita e de esquerda fluem pelos desvãos da democracia, que são basicamente as promessas não cumpridas de prosperidade e de igualdade de oportunidades para todas as pessoas. Portanto, esse continua a ser o grande compromisso não cumprido das democracias. E, por fim, uma palavra sobre uma agenda brasileira, que é uma agenda que precisa incluir combate à pobreza, volta ao crescimento econômico que depende imensamente da indústria, é a indústria que faz diferença. Os outros setores, eles crescem mais ou menos no mesmo padrão do crescimento geral da economia. O que impulsiona a economia, o que fez o Brasil ser um dos países que mais cresceu no mundo entre 1900 e 1980, 5,5% de média ao ano, foi o crescimento da indústria. E, portanto, nós precisamos viver um processo de reindustrialização no país e de valorização da indústria. Voltar a crescer, porque sem crescimento não tem o que distribuir.
Não é forma... Portanto, nós precisamos enfrentar pobreza e desigualdade, voltar a crescer, prioridade máxima para a educação básica, investir em ciência e tecnologia e cuidar de coisas indispensáveis como saneamento básico, que é a principal política pública de saúde de um país como o Brasil, moradia digna, transporte adequado e uma liderança ambiental que o país precisa assumir. E eu, por fim, procuro falar sobre a pergunta e poder encerrar a nossa conversa. Eu falei que a democracia é um regime em que as pessoas devem ser livres e iguais. E, portanto, ninguém deve sofrer discriminações injustas. Nós vivemos no Brasil um processo muito importante de ascensão das mulheres. A história da ascensão feminina talvez seja a maior transformação da minha vida adulta, quando, eu não sou tão antigo assim, mas as mulheres, ao longo do tempo e do século, passaram primeiro a frequentar a escola no final do século XIX, que até então as mulheres não estudavam. Passaram a votar no Brasil a partir de 32. Deixaram de ser relativamente incapazes e dependentes do marido a partir de 62, com o Estatuto da Mulher Casada. Depois, ao longo dos anos 60 e 70, há uma conquista de liberdade sexual, há acesso ao mercado de trabalho. A Constituição de 88 acabou com o homem ser o chefe da sociedade conjugal, legitimou as uniões estáveis e agora, nesse momento, depois de muitos resultados, nós estamos enfrentando a violência sexual e, sobretudo, a violência doméstica contra as mulheres. Nós vamos lançar, logo depois das eleições, uma grande campanha contra a violência doméstica e, portanto, a ascensão e a igualdade das mulheres, a equidade de gênero, é um avanço que nós precisamos consolidar e empurrar a história na direção certa, deixando claro que homem que bate em mulher não é macho, é covarde, e é preciso ter essa máxima inscrita no coração. Em segundo lugar, nós precisamos de equidade racial. O Brasil é um país em que cerca de 50% das pessoas se identificam como pretas ou pardas. E, portanto, nós temos que ter compromissos com a inclusão social dessas pessoas, porque é um dever de justiça para a reparação de injustiças históricas da escravização, da abolição sem inclusão social. Portanto, há dívidas, não é uma dívida pessoal, é uma dívida histórica e institucional. Nós nos beneficiamos de um sistema de exclusão, de um sistema racista. Mesmo quem não é individualmente racista é beneficiário de uma ordem que favoreceu a uns e condenou a marginalidade e a subalternidade a outros. E a consciência disso deve estar presente para nós promovermos equidade racial e respeito às pessoas, independentemente da sua orientação sexual. O que vale a vida são os nossos afetos e as pessoas devem ter o direito de colocar o seu afeto e a sua sexualidade onde mora o seu desejo e serem respeitadas por isso e superar o capacitismo e promover na maior extensão possível a integração das pessoas com deficiência. Nós temos procurado fazer isso no âmbito do Judiciário. O Judiciário validou as ações afirmativas no acesso às universidades públicas, validou na reserva de 20% das vagas nos concursos públicos. No TSE, no caso que eu mesmo fui o relator, para financiamento das candidaturas negras, o Fundo Eleitoral deve destinar às candidaturas negras um percentual de dinheiro correspondente ao percentual daquelas candidaturas. Se houver 40% de candidatos negros, 40% do financiamento deve ir para aquelas candidaturas. E nós temos um extraordinário programa de bolsas. Nós criamos no Conselho Nacional de Justiça um Exame Nacional de Magistratura. Os tribunais continuam a fazer os seus concursos para juiz, mas tem que passar primeiro no nosso concurso. E nós conseguimos 750 bolsas de estudos para cursos preparatórios para os 750 primeiros colocados no Exame Nacional se qualificarem para fazer o concurso para juiz, e estamos dando uma bolsa de R$3.000 para cada um dos 100 primeiros colocados negros, para que eles possam se dedicar ao estudo e se tornarem mais competitivos. Portanto, em vez de uma cota, nós estamos investindo na capacitação e estamos pedindo a todas as empresas, hoje mesmo tive um café da manhã
para angariar fundos. Um dia ainda vou bater aqui na porta do nosso presidente Josué. Nós já conseguimos verba para as 100 bolsas. E agora a nossa meta é conseguir mais 100 e dar 200 bolsas e fazer com que o judiciário espelhe melhor a demografia da sociedade brasileira. Eu vou concluir, mas eu gosto de concluir numa chave positiva, construtiva, porque é a minha visão da vida em geral e do Brasil em particular. Às vezes a gente olha para a fotografia no Brasil e acha que ela não é boa ou bonita o suficiente. E às vezes ela parece um pouco embaçada mesmo. Mas aí eu me consolo com um registro que a gente na vida não deve olhar só uma fotografia. A gente deve olhar o filme, de onde a gente veio e para onde a gente está indo. E aí acho que as imagens são bem melhores. Raciocinem comigo. O Brasil só começou verdadeiramente em 1808, com a vinda da família real portuguesa para o Rio de Janeiro, fugindo de uma Europa à mercê de Napoleão. Antes disso, sem nenhum desmerecimento à resistência indígena ou à resistência dos escravizados, não havia, todavia, um projeto de país. Por quê? Não havia comércio exterior, os portos eram fechados. Era proibida a existência de manufaturas na colônia, tudo tinha que ser importado de Portugal. Era proibida a construção de estradas, não havia moeda suficiente, as trocas eram feitas por escambo, 1/3 da população era escravizada e 98% da população era analfabeta. Há 200 anos atrás, 215, 18 anos atrás. Essa era a infraestrutura do Brasil. Agora vamos olhar a superestrutura, as instituições. Nós não somos herdeiros da tradição anglo-saxã, que desde 1215 tinha uma Magna Carta, uma Carta de Direitos e de Liberdades. Nós somos herdeiros da tradição lusitana, queridos como são e genuinamente são nossos irmãos portugueses, mas nós somos herdeiros da tradição do último país da Europa a acabar com a Inquisição, do último país da Europa a acabar com o tráfico negreiro, do último país da Europa a acabar com o absolutismo. Portanto, com aquela infraestrutura e com essa superestrutura, em pouco mais de 200 anos, o Brasil se tornou a 4ª maior democracia do mundo e a 8ª maior economia do mundo. E ainda assim porque tivemos alguns tropeços, porque a nossa tendência é sermos a 5ª maior economia do mundo. Portanto, ao contrário do que às vezes possa parecer, nós temos uma história de sucesso no Brasil. Um país que deu certo, ainda não floresceu na sua plenitude, mas nós temos andado na direção certa, ainda quando não na velocidade desejada, porque a história não é linear, ela é feita de idas e vindas. Mas, no balanço geral, nós estamos num bom lugar, se considerarmos onde começamos. Mas ainda aquém de onde queremos chegar. E por isso é papel de gente como vocês empurrar a história na direção certa, para criar pessoas livres e iguais dentro das categorias que nós trabalhamos. E nos momentos mais difíceis, e creiam em mim, existem muitos na vida de cada um de nós, nos momentos mais difíceis, eu me consolo com o meu slogan pessoal, com o qual eu termino essa fase da nossa conversa, que é: não importa o que esteja acontecendo à sua volta. A gente, na vida, só tem controle sobre o que a gente faz. A gente não tem controle sobre o que os outros fazem. Às vezes dá angústia, às vezes dá desespero, mas não adianta nada. A gente não controla o que os outros fazem. A gente só controla o que a gente faz. Portanto, não importa o que esteja acontecendo à sua volta. Faça você o melhor papel que puder. E seja bom e correto, mesmo quando ninguém estiver olhando. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou convidar agora a nossa professora Tânia, acompanhada pelas alunas Maria Eduarda e Natália, para entregar um quadro de presente ao nosso ministro.
Enquanto as meninas buscam o nosso mimo para o senhor excelentíssimo ministro e para o Josué, eu gostaria de agradecer, em nome do SESI São Bernardo, por esse momento tão importante. Tenho certeza que os alunos vão guardar na memória e espero que o senhor ministro goste da nossa lembrança. Gratidão. E olha, para que o ministro, quando deixe o Supremo, ou mesmo antes de deixar, possa voltar àquela vocação do vôlei, nós vamos fazer uma singela homenagem ao senhor, dando uma camisa do SESI, que tem o time campeão de vôlei, aqui no estado de São Paulo e nacional, no ano passado, e uma bola de vôlei. Quem sabe o senhor volta a praticar, tá certo? Tem que começar com as minhas articulações. Muito bacana. Que bom que vocês patrocinam o esporte. Essa bola de futebol de salão, presidente. Pois é. Temos que ser uma bolinha pequena, só no time. Muito obrigado. Nós tivemos 2 atletas do SESI São Paulo na seleção olímpica brasileira, masculina. É mesmo? E uma menina. Da seleção. Aliás, as mulheres deram um show na Total. Nós tivemos vários atletas do SESI São Paulo representando o Brasil nas Olimpíadas. No atletismo, no judô. Eu tenho um pouquinho de hora, seu. Não, eu sei. Não, acabou. Gente, eu vou ter que sair correndo, que eu volto para Brasília para presidir a sessão, começa 2 horas. Portanto, queria agradecer o prazer, o privilégio de conviver com vocês e desejar muito boa sorte e felicidades para vocês e para os que forem fazer ENEM e vestibular, sucesso, ok? Tudo de bom.